Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Na presença dos anjos a ti cantarei eu te bendirei, Senhor, de todo meu coração. Eu te bendirei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Eu te exaltarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te exaltarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. 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 Na sua mente, os problemas têm ocupado todo o espaço. Mas por mais que você pense neles, a saída continua distante. Ninguém pode ajudar. Parece impossível virar o jogo e vencer. A Bíblia conta a história de um homem que havia perdido tudo. Mas Deus virou a sua situação quando ele orou pelos amigos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Talvez a virada que você tanto espera comece por uma atitude de fé. Colocar diante de Deus o nome de alguém que você não quer ver sofrer.
nesta segunda-feira, 29 de junho, a segunda-feira da virada, com a bênção para os amigos, na maior palestra de prosperidade do mundo, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. Pois sei que nada me faltará, tudo o Senhor me acrescerá. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins, com certeza também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti, o teu amor é tudo para mim. O teu reino em primeiro lugar é o que importa pra tantas vidas salvar. O teu reino é o verdadeiro lar. O teu reino é onde quero ficar. Quero buscar em primeiro lugar o teu reino, meu Deus, meu Senhor. Pois sei que nada me faltará, tudo o Senhor me acrescerá. O Senhor cuida dos pássaros, das flores dos jardins, com certeza também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti, o teu amor é tudo para mim. O teu reino em primeiro lugar é o que importa pra tantas vidas salvar. O teu reino é o verdadeiro lar. O teu reino é onde quero ficar. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Por todos os trabalhadores, mais uma manhã, aqui estamos para abençoar a sua vida.
Você já pode se preparar para o momento da oração daqui a pouquinho. Vamos estar unindo a nossa fé juntamente com o pastor Saulo, com o pastor Anderson, obviamente com o pastor Ademar. E estaremos orando juntamente com você e também em seu favor, para que essa semana que começa seja uma semana em que a sua vida e a vida dos seus glorifiquem a Deus. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos os trabalhadores. Uma oração que leva a Deus a sua condição e situação. Por isso é importante você estar atento, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, e Ele é Deus que ouve, é Deus presente e responde também. Por isso não importa a sua situação, a sua condição, nós vamos se unir para buscar nele a direção, para que Ele possa conduzir e te dar força para vencer essa situação que você está enfrentando. Porque muitos são os problemas. Muitas são as situações que as pessoas têm passado aqui no Japão. Muitos vieram para cá, por exemplo, para o Japão, com muitos sonhos, pensando que ao chegarem aqui teriam as suas vidas, podemos dizer, abençoadas. Porém, nós sabemos que para que isso aconteça, não é somente o fato de vir do Brasil para cá. A vida no Japão não é uma vida fácil. E você que nos assiste agora pode até compartilhar aqui e dizer se o que nós estamos falando é ou não verdade. As pessoas por este mundo afora não sabem de fato a realidade do país. Porém, quando nós confiamos em Deus, seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo, não importa o país, quando nós temos uma vida com Deus, nós vamos vencer aqui ou também em qualquer outro lugar. A diferença não é, podemos dizer, o país onde estamos. A diferença é com quem estamos. Se estivermos com Deus, toda e qualquer situação, de fato, será mudada. Todo e qualquer obstáculo será vencido. Essa tem sido a nossa fé, por onde quer que tenhamos e venhamos trabalhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já temos aqui alguns nomes e daqui a pouquinho também o pastor Ademar vai estar falando com propriedade do que vai estar acontecendo hoje em todas as nossas igrejas no Japão e, por que não dizer, no mundo. Vamos ler alguns nomes e ele já vai estar falando para você do que acontece hoje na Igreja Universal. Nós já temos aqui a Edna Akemi, ela diz bom dia e ela pede oração. Ontem nasceu a Marina, minha sobrinha, no Brasil. Ela é lá de Nagahama. E temos também aqui a Luciana, que está aqui conectada, lá de Comac. Deus abençoe a nossa semana, ela diz. A Nathalie Yukimi Inomato, ela acabou de colocar aqui, bom dia, Bispo Alexandre, Pastor Ademar e todos os participantes. Que a nossa semana seja abençoadíssima. Toyohashi conectado, a Terei Noi, ela pede oração por todos os trabalhadores do Japão, a Sayuri Tanaka. Ela cita aqui o nome dos familiares dela. Toshiko Fukuda diz bom dia a todos. Takaoka na fé, conectado, e ela pede oração pela família. Tem a Cris Ogata, bom dia, bispo. Deus abençoe todos abundantemente. E ela coloca aqui o nome da sua família para oração. Vamos lá no início, né? Temos aqui o seu João, a dona Aparecida, o Marcos Antônio Okumoto, ele diz bom dia. E Ibaraki conectada, a dona Célia Takeshima também está aqui, e ela pede oração para todos os pastores e participantes da oração. A Ayumi Ishiguro diz bom dia, Bispo Alexandre e pastores, e a todos que estão conectados na programação. Uma abençoada semana a todos nós. A dona Marluce também está aqui, dona Genuína Yokoi e todos. Daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé em oração. O senhor estava mencionando, né, bispo? E eu estava lembrando, porque as pessoas vêm para o Japão para realizar os seus sonhos, objetivos, e elas vêm com uma imagem do Japão. Mas quando pisa aqui, a realidade é outra. E às vezes a pessoa não suporta o baque. E é isso que acontece. Que eu me lembro quando eu cheguei no Japão, a gente veio para cá com uma imagem. Quando chegou aqui, viu as dificuldades. E é muito difícil. Se a pessoa não tiver a direção de Deus, ela não suporta, né? O senhor lembra que até o pastor Leonardo também comentava ontem? Porque também veio para cá, assim como o pastor Ademar, e muitos outros que hoje estão servindo a Deus, vieram para cá
em busca de um sonho financeiro, de uma vida estável. Porém, se depararam com uma situação completamente diferente, mas graças a Deus aqui no Japão encontraram as portas da Igreja Universal abertas, adentraram pelas mesmas, aprenderam a palavra de Deus e então deixaram de trabalharem para servirem a si mesmos e começaram a trabalhar para servir a Deus. E obviamente que hoje as suas vidas não são como eram outrora, porque Deus agiu na vida deles. Agora, deve ser de fato muito difícil. O pastor Leonardo falava, né, que lá lhes fora apresentado a oportunidade de trabalho aqui no Japão, com tudo muito bonito, com tudo muito, sabe, parecia até um conto de fadas, tudo muito maravilhoso, mas quando ele chegou aqui, ele se deparou, como o senhor disse, com uma situação completamente diferente. Mas encontrou em Deus forças, colocou a confiança em Deus, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu vencer a situação. Você também. Você também. É fato, as pessoas, por exemplo, saem do Brasil para cá confiando em alguém, confiando na promessa de alguém, confiando na palavra de alguém, mas se deparam aqui com uma situação completamente diferente. Nós estamos sempre ensinando e devemos confiar em Deus. O homem falha, mas Deus não falha. Promessas feitas por pessoas eventualmente falham, mas as promessas feitas por Deus, nenhuma das promessas de Deus nunca falhou e não vai falhar com você hoje. Obviamente, hoje, você colocando a sua fé e a sua confiança nas promessas de Deus também. Aqueles que colocaram a sua fé, a sua confiança em Deus, por exemplo, aqueles que colocaram a confiança em Deus, fizeram o que o Senhor Jesus lhes havia dito para que ficassem em Jerusalém, receberam o Espírito Santo. Estavam no local onde não estava fácil para eles, de maneira alguma, e a gente vê que a palavra chegou a eles para que eles confiassem, para que eles ali permanecessem. Alguns se foram, não confiaram em Deus, mas os que confiaram em Deus foram sim abençoados por Deus. E se você também colocar sua confiança em Deus, você vai ser abençoado também por Deus. Nós vamos agora até Comac falar com o pastor Anderson. E pastor Anderson, o senhor que tem trabalhado aí em Comac, já passou lá em Tóquio também, veio da Nova Zelândia, e tem pessoas agora nos assistindo que falam inglês, e eu queria também que o senhor, na mensagem que vai estar dando, falasse algo também para essa pessoa que nos assiste desde Tóquio, ou de qualquer lugar do Japão, que fala a língua inglesa. Pastor Anderson, como tem sido a vida aqui no Japão? O que o senhor tem visto aqui no Japão? O que o senhor tem aprendido? O que o senhor pode falar para essas pessoas que nos assistem neste exato momento? Bom dia e bem-vindo. Good morning, Bishop, and all the pastors and everyone who is watching us. Bishop, this is the reality. Many people, they come from their countries to Japan thinking that the life will be wonderful with great promises of success, of dream come true, but the reality hits different. There are many Filipinos now, people from America, from India, from Nepal, people from all over the world that came here with a promise of a wonderful life. But they end up keeping the appearance, telling their families everything's fine, even sending money to the families, but their reality is different. But the problem is not financially, the problem is not economically, the problem is in the soul, because God calls everybody to return to Him. And if this person who is watching us, they come to one of the universal churches, they will find this solution for their soul to not live anymore with this burden, because God is the same yesterday, today, and forever, and in everywhere in the world. But we must be humble to come and return to God when He calls us. Bispo, como eu disse, muitas pessoas vêm para cá e fala para a família que está tudo bem, até envia dinheiro e tem vivido uma vida de aparência, mas Deus, ele chama todos, como no tempo de Joel, até mesmo para os bêbados, pessoas que queriam se esconder atrás do vinho, não tinha, estava faltando tudo. E a gente sabe que Deus está chamando a todos para o arrependimento, para derramar o Espírito dele e dar o livramento, bispo. É isso. E se você
que nos assiste agora entende o que Deus está falando através de nós, e você diz assim, é realidade. Eu tenho vivido aqui no Japão de aparência. Eu tenho vivido aqui para que as pessoas possam ver e pensar que eu estou bem, mas a realidade é completamente diferente. Mas você não precisa continuar vivendo assim. Você pode encontrar em Deus a solução para a sua vida. Deus não quer que você venha, por exemplo, pura e simplesmente resolver um problema. Deus quer que você resolva a sua vida para que aqueles que olhem para você o vejam como você é de fato e de verdade, não mais vivendo como a maioria tem vivido, de aparência. Nós vamos ler mais alguns comentários agora e daqui a pouquinho vamos falar com o pastor Saulo também, por favor. Nós temos aqui a Regina Ritome, ela fala, peço oração pela minha família, ela cita o nome dos familiares. O Israel, ele fala, é verdade, bispo, quando eu estive no Japão no ano passado, eu consegui ver de perto essa dura realidade na vida de muitas pessoas que vivem no Japão. Muitas vivem apenas para o trabalho, não dedicam seu tempo para Deus e por isso muitos sofrem sem direção de Deus. Não conseguem suportar a pressão, por isso precisamos sempre do auxílio do Espírito Santo para nos guiar e nos conduzir. Verdade, Israel, é isso mesmo. Margarida Satoi, ela fala, Caleb de Toyota Conectada. Dona Dinha, ela fala, buenos dias, o Bispo Alexandre e Pastor Demar e todos os trabalhadores e Aizo Conectada. Ela pede oração por toda a família dela. Hideko Furodati também está aqui e cita o nome dos seus familiares, a Sabrina Nakati também, lá de Kanagawa, a dona Margarida Satoi, bom dia, todos que estão participando da oração pelos trabalhadores, tem aqui o Hugo e a Érica também, Nagano, estamos conectados na fé e Deus abençoe todos os trabalhadores. Aparecida Ribeiro diz, bom dia, bispo, pastores, obreiros, já estou abençoada por Deus, eu creio. O Marcelo está aqui também e todos, né, bicho? Eu me lembro, uma coisa que vem na memória, quando nós viemos para o Japão, nós viemos por empreiteira, para trabalhar numa multinacional. E nós já viemos com uma dívida muito grande, que era a dívida da passagem. Então a gente ficou meio que preso ao trabalho, não tinha como a gente programar nada enquanto não pagasse a nossa passagem. E isso acontece com muitas pessoas hoje. E muitas empreiteiras acabam até usando disso, né? Eu lembro que tudo era caro, uma consulta no médico era caro, para comprar um futon o senhor viveu isso? Era caro, então a dívida só aumentava. Então a gente levou um tempo para pagar, mas graças a Deus a gente conseguiu quitar tudo, e quando a gente conseguiu quitar, a gente pôde procurar um serviço melhor, a gente pôde ir para uma cidade melhor, mas enquanto a gente estava preso àquela dívida, a gente não pôde sair. Então essa é a dificuldade que muitos enfrentam. Quando as pessoas elas vêm lá do Brasil, vou para o Japão e tal, e quem está lá e olha de lá para cá, pensa, o meu familiar está lá e está arrebentando, está ganhando dinheiro, está nadando de braçada. Mas a realidade não é essa. E ainda tem dificuldade da língua, né? Dificuldade da língua, às vezes o clima aqui é bem mais frio, então dependendo da situação, a alimentação. Então a pessoa que ela vem para cá, ela não sabe o idioma, ela fica na dependência dos outros. Então, no nosso caso, a gente ficava na dependência da empreiteira, a gente não sabia ver hospital, a gente não sabia, até para comprar, eu me lembro que a gente passou por uma situação até bem inusitada, assim que chegamos, nós fomos no mercado para comer um pão com ovo. Compramos o pão, compramos o ovo, e na hora de temperar com sal, a gente comprou açúcar pensando que era sal. Imagina. Então, assim, é coisa simples, mas a dificuldade do iniciante é muito grande. Hoje a gente já sabe, agora naquela época a gente não sabia. Então, quando a pessoa vem para cá, o trabalhador que acompanha a gente sabe. Teve o primeiro dia que você pisou aqui e você, eu creio que também enfrentou a mesma dificuldade. Por isso que o que deu força foi quando a gente se voltou para Deus. No meu caso, eu me voltei para Deus. E quando eu vim para cá, eu fui para uma cidade que não tinha igreja, e a gente ficou ali esse período todo, até sair daquela cidade e ir para outra, longe da presença de Deus. E aquilo me fez se esfriar na fé. Eu me lembro que eu me esfriei na fé, eu cheguei até a me afastar do caminho de Deus. Mas só que Deus me deu força para voltar. Nessa outra cidade que a gente se mudou, lá tinha igreja. E lá eu voltei para a casa de Deus. E ali eu comecei a caminhada da fé, estou até hoje, graças a Deus por isso. Mas eu digo, a dificuldade de vir
que é diferente do Brasil. Então, se a pessoa ela não tiver um suporte, uma estrutura, ela não aguenta. Por isso que é importante ela estar sempre confiando em Deus, né, bicho? É por isso que muitas pessoas perguntam, mediante aos países da onde nós viemos para cá, para o Japão, no meu caso, não preciso mencionar de que país eu vim para cá, mas muitas pessoas que ficaram sabendo da onde eu vim, me perguntavam o quão difícil era. O problema não é o país, o problema é com quem você está. Se você estiver com Deus, você vai arrebentar em qualquer lugar deste mundo. Com Deus, você vai vencer, não tenha dúvida. Você pode estar aqui, você pode estar no Brasil, você pode estar na América, você pode estar na Europa, você pode estar em qualquer lugar. O que faz a diferença na vida de uma pessoa não é o lugar, não é se o país é de primeiro, de terceiro, de segundo, não interessa, não importa. O que importa é com quem você está. Se você estiver com Deus, se você colocar sua fé em Deus, se você estiver bem alinhado com Deus, você vai arrebentar em qualquer lugar desse planeta. Isso você não tenha a menor dúvida. Agora nós vamos falar com o pastor Saulo, que passou por situação semelhante à do pastor Ademar, e vai estar compartilhando com você também um pouquinho das experiências dele aqui no Japão. Bom dia e bem-vindo, pastor Saulo. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia, pastores, bom dia a todos. As ilusões, né, bispo? O senhor disse logo no início dessa programação a respeito dos sonhos. E sonhar, a gente pode fazê-lo até mesmo dormindo, não há problema. Agora, a realidade ela é completamente diferente. A realidade, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, a gente precisa batalhar, precisa lutar todos os dias. E o grande problema que acontece no Japão, um dos principais problemas, é que as pessoas elas vêm para cá, trazem os seus sonhos, né, de uma vida melhor, de uma família melhor, de montar o seu próprio negócio, de começar um próprio negócio aqui, de uma vida estabelecida, e ela começa a lutar com a força do braço, ela não começa a lutar com Deus, ela não coloca Deus, até porque o Japão, o trabalho do Japão, ele leva a pessoa a se afastar de Deus se ela não vigiar. São muitas horas extras, trabalho às vezes muda, alternado, tem pessoas que trabalham às vezes em 2, 3 horários diferentes, e assim a pessoa ela começa a lutar com a força do braço para resolver um problema, que normalmente o brasileiro ele vem, o estrangeiro vem com esse pensamento de uma vida financeira melhor. Só que ele esquece das bases, né? Que adianta, por exemplo, a pessoa ela construir uma casa se não morar nessa casa, se não tiver paz dentro dela. Então, a pessoa vem para cá, coloca toda a força do braço, não busca Deus, e tudo que ela constrói, tudo aquilo que ela vence, tudo aquilo que ela, por muito trabalho, ela acaba conseguindo, ela também acaba destruindo, porque falta aí a presença de Deus. E esse é o problema maior. Então, a gente vê isso, né, das pessoas que vêm com esse sonho, como todo brasileiro, estrangeiro, vem com sonho. Sonho do quê? De chegar aqui no Japão, trabalhar, ganhar muito dinheiro, estabelecer a vida financeira, e uma vez a vida financeira estabelecida, a pessoa pensa que toda a vida dela vai estar resolvida. E não é verdade. Então, começa o grande problema já na fábrica. Às vezes, a pessoa vem, ela está casada, o marido trabalha em um turno, a esposa trabalha em outro turno, os dois vêm com o mesmo objetivo, mas daqui a pouco nem se vê mais direito, já passa a ser estranho. As pessoas, às vezes, têm um filho, ela deixa os filhos na mão de terceiros, os filhos vão crescendo, ela não educa os filhos e daqui a pouco está lá no caminho dos vícios, no caminho das drogas, e esse tem sido o grande problema. E o diferencial de uma pessoa quando busca a Deus é que ela tem equilíbrio. Ela sabe que o financeiro é importante, mas ela sabe também valorizar o seu casamento, valorizar a sua família, valorizar o seu bem-estar, porque o Japão deixa muita gente depressiva. Às vezes a pessoa tem muitas conquistas do lado de fora, anda num bom carro, até mora num bom lugar, tem dinheiro no banco, mas dentro dela ela tem uma tristeza profunda. Esse é um grande problema que os estrangeiros passam aqui. Elas se tornam tristes, depressivas, e a gente vê muitos, infelizmente, acaba até tirando a própria vida. Quer dizer, a pessoa veio com um sonho, mas por falta da presença de Deus, ela perde o seu equilíbrio, ela troca as mãos pelos pés e acaba perdendo até a vida. Por isso,
O sonho sem Deus, bispo, é um pesadelo. Vira um pesadelo. Agora, quando a pessoa, ela vem, ela aprende essa fé, que a gente aprende na igreja, né? Fé inteligente, ela alicerça a sua vida na presença de Deus, então os sonhos dela se tornam realidade, porque junto com Deus, ela conquista tudo, bispo. Exato, daqui a pouquinho nós vamos estar unindo a nossa fé, mediante a tudo que você está aprendendo, para orarmos por você, para que você venha sair dessa situação. Você que veio atrás de um sonho e hoje está vivendo aí um pesadelo, pela fé, nós vamos conseguir sim reverter essa situação. Pastor Ademar vai ler alguns comentários, por favor. Nós temos aqui a Vilma Kobayashi, ela diz bom dia a todos, que Deus abençoe, Nagano conectado. A Luciana, ela diz assim algo interessante. Não é o lugar que é ruim, é o espírito devorador e encantador. Aí, ó, tem um novo, hein? Que acompanha a pessoa aonde ela for. Quando ela entende que Deus é o único que pode ajudá-la, livrá-la, e quando ela se torna obediente a Deus, ela passa a vencer onde quer que ela coloque a planta dos pés. Não é o lugar, é a sua obediência e fé em Deus. A Joelma está aqui, ela diz bom dia. O Anderson e a Jussi, ele fala, é aquela famosa frase, né? Deus é fiel, o único que podemos confiar. O homem é falho, muitas vezes mentiroso, colocando as pessoas em situações difíceis, pensando em apenas em si mesmo. Por isso precisamos do Espírito Santo, que é o nosso consolador, realmente. A dona Arioca, ela fala, bom dia, realmente, antigamente, todos que vieram sofreu muito, porque vinha do Brasil, um contrato de 2 anos, e enquanto não pagar a dívida, segurava o passaporte da pessoa, até pagar tudo, e o contrato de 2 anos, e assim sofreram muito, e isso é uma realidade, isso aqui a gente passou por isso também, e os antigos que estão acompanhando a gente devem também saber muito a respeito disso, da dificuldade que é. A Toshiko Fukuda está aqui, conectado também, ele diz bom dia, a Tina também está aqui, o seu Noélio, ele está aqui, agradece pela oração pelos trabalhadores, e todos, né, essa pessoa podia até colocar, né, bispo, também, a dificuldade do início dela, né, tem gente que chegou até bem antes, aqui ó, a Alice e o Jair coloca, bom dia, bispo, pastores, tudo isso que o pastor está falando, é verdade, eu passei por tudo isso, com uma dívida enorme, e cobravam em 1 quarto para dormir, o valor do aluguel de um apartamento, e eu ainda tinha que enviar dinheiro para o Brasil, para os meus filhos, e ainda havia a saudade dos filhos e dos familiares. Olha, se não fosse Deus em nossas vidas, teríamos nos perdido. Mas desde o Brasil, ao aprender a usar a fé, eu e minha esposa, todo final de semana vivíamos procurando a Igreja Universal, pois era insuportável ficar sem ir à igreja. Mas ainda não tinha igreja em todo o Japão. Recebíamos Santa Ceia da igreja de Guma, por correio. Não foi fácil, mas fomos fiel a Deus e seremos até o fim. Essa aqui é a realidade. Não é fácil para ninguém, meu amigo, minha amiga, mas quando nós confiamos em Deus, vocês vêm aí confiando em tanta gente, em tantas promessas. Como nós estamos falando, você veio para cá confiando na promessa de alguém. Você veio aqui para o Japão confiando na promessa de um contrato de trabalho. Nós estamos convidando a você a confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam em Deus, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Inclusive, nós estamos vivendo a fé da Fogueira Santa no Monte Sião, e eu queria ler para você um pouquinho a respeito do Monte Sião, que diz assim, o Monte Sião era considerado a habitação do Altíssimo entre as pessoas. Portanto, o lugar mais santo, seguro e estável da terra. É para onde nós estaremos indo agora, nesse mês de julho, durante todo o mês de julho, e aonde estaremos orando no mês de agosto por vocês. O mês, o Monte Sião diz assim, era o lugar mais santo, seguro e estável da terra. Assim também é considerado justo, pois ele tem sua vida fundamentada sobre a obediência a Deus. Diante disso, vemos a principal função da fé, levar o ser humano a se submeter às escrituras sagradas, a fim de desfrutar da segurança espiritual absoluta. Vou repetir, as pessoas, pastor Ademar, confiam na promessa de tanta gente. Tudo que é falado aqui hoje, vindo de Deus, talvez as pessoas ignorem, mas tudo que é falado
vindo da parte de quem quer que seja as pessoas, não só creem, não só confiam, mas até compartilham. Passam umas às outras o que vem sendo espalhado por este mundo afora. Por que não, então? Faça um experimento. Você que está aí, que veio para viver um sonho, está vivendo um pesadelo. E você, por conta desse pesadelo, que já não aguenta mais. Eu estou falando com você mesmo. Você está aí colocando seu uniforme, você está revoltado. Porque você sabe que tudo aquilo que você está fazendo tem sido em vão. Você fica aí, ao invés de reclamar, eu convido você a fazer um teste com essa palavra, com a palavra de Deus. Vá à igreja, como alguns aqui falaram, no passado não tínhamos igreja em todo o Japão. Ainda não temos em todo o Japão, mas já temos em muitas cidades do Japão, em muitos estados do Japão. Nós temos aí em 24 estados do Japão a igreja, núcleos de oração espalhados por todo o Japão. Vá a uma igreja universal do Reino de Deus, hoje ainda. Não sei se você teria condições de ir agora pela manhã. Se não tiver pela manhã, você pode ir à noite, pois a igreja está aberta desde muito cedo até tarde da noite, todos os dias. Vá e faça uma prova com a palavra de Deus. Vá e faça uma prova com o altar. Vá e aprenda, e uma vez aprendendo, coloque a sua confiança em Deus e você vai ver. Você vai ver se Deus vai ou não vai agir na sua vida, pois na nossa agiu, e hoje nós somos abençoados, e por conta disso podemos abençoar você. Se você que me assiste agora está doente, seja curado. Se você que está me assistindo agora, que está aí triste, que Deus levante você agora. Se você está aí me assistindo agora pensando em morrer, receba a vida agora. Se você está aí me assistindo e nesse momento você está aí em trevas, que a luz de Deus chegue a você e você vença essa situação, você se levante crendo que Deus vai ajudar você e de fato Ele vai lhe ajudar. O pastor Ademar vai falar agora do que vai acontecer hoje em todas as nossas igrejas e vai fazer um convite aí para você estar conosco. Por favor, pastor. Hoje é a segunda-feira da virada. Nós estaremos fazendo um clamor por você que precisa dessa virada na sua vida. Você que está enfrentando uma situação difícil, perdeu tudo, está desesperado por causa da dívida. Você acabou de chegar ao Japão recente, está com uma dívida muito grande, não sabe como pagar, você está trabalhando pouco e você só vê essa dívida aumentando. Nós vamos estar clamando para que venha acontecer uma virada. A Bíblia diz, aqui nessa passagem de Jó, olha só o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus virou a sorte de Jó, a situação dele, quando ele orava pelos seus amigos. Coloca aqui para a gente o versículo, por favor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Quem não conhece a história de Jó na Bíblia? A gente sabe que ele tinha tudo e de repente ele perdeu tudo. E você que está nessa situação, já teve muito, e hoje tem pouco, às vezes até mesmo nada, está na hora de dar uma virada na sua vida. E nós vamos clamar para que isso aconteça hoje em toda a Universal. Nós vamos estar invocando a Deus para que o poder dele possa se manifestar na sua vida também. Você então fica aí com o convite. Nós agora vamos unir a nossa fé, vamos orar por você. Eu queria ler aqui, antes da oração que o pastor Ademar vai fazer hoje, eu queria ler aqui o que a Lu Shima, ela diz, lá de Comac, né? Ela diz assim, eu e minha família viemos na confiança de serviço. Quando chegamos aqui, o serviço não existia mais. Ficamos 60 dias sem trabalho e tendo despesas. E isso acumulava juntamente com o valor da passagem. Confiamos no homem e fomos traídos. Agora, todas as vezes que confiei em Deus, Ele nunca me decepcionou. E assim faço diariamente. Confio minha vida e meus passos a Ele. Está vendo? Confie em Deus. Se você colocar sua fé, sua confiança em Deus, você vai ser como o Monte de Sião. Aconteça o que acontecer, você não vai se abalar, você vai permanecer. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus.
Pai, nós unimos a nossa fé, meu Deus, e eu apresento ao Senhor essa pessoa que está no Japão e precisa de direção. Ela que, por confiar em homens, se decepcionou, está vivendo um momento difícil, nunca imaginou estar passando pelo que está passando, meu Deus, num país que ela veio para alcançar uma vida melhor, está vivendo pior do que vivia no país de origem. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor venha despertar essa pessoa, toca nela, meu Deus, para que ela possa se voltar para ti, te buscar. Nós pedimos ao Senhor, por cada um que nos assiste agora e tem uma dívida alta de passagem para pagar, essa pessoa que está desempregada, meu Deus, ela tem bastante tempo de Japão, mas se encontra frustrada porque não realizou os sonhos dela. Meu Deus, que essa pessoa, a partir de agora, passe a confiar no Senhor, se voltar para ti e buscar a tua direção, para que ela venha dar a volta por cima e ter uma vida abençoada. Nós oramos por cada nome que está aqui, nós pedimos pelas famílias, nós pedimos, meu Deus, para que o Senhor venha abençoar o trabalho das mãos dessa pessoa, a fábrica em que ela trabalha, que o Senhor venha fazer com que aquele ambiente seja um ambiente saudável, que haja união, meu Deus. Quantos problemas esse trabalhador enfrenta naquele local de trabalho, perseguições, às vezes um se levanta contra o outro. Meu Deus, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar proteção, meu Pai, livra de acidentes, livra, meu Pai, do mal. Nós precisamos da tua proteção todos os dias, por isso oramos por todos os trabalhadores e apresentamos a vida deles ao Senhor, meu Pai. Eu te peço, ensina essa pessoa a confiar no Senhor, meu Deus, para que ela venha ser como o monte de Sião, inabalável e permanecer para sempre. Nada vai derrubar, nada vai poder atingir, pois se a confiança está no Senhor, ela está protegida e guardada. Nós apresentamos essa segunda e essa semana ao Senhor e determinamos a vitória e a bênção sobre cada um que nos acompanha. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos na certeza da vitória, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. É nessa fé que vamos estar durante toda essa semana. Logo mais, às 10 da noite, também temos a nossa caminhada da fé rumo ao Monte Sião. Se você quer assim ser e ter uma fé inabalável, esteja conosco. Caso essa pessoa queira participar em Andio, Pastor Saulo, por favor, o endereço e os horários. É Andio-Chi, Okamatsu, Kita, 85-2, Rota 45, próximo aqui ao Consei Yuin de Andio, e nós estaremos aqui próximo à reunião 8, 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente às 8 horas da noite, mas em plantão, o dia inteiro. Se essa pessoa está desesperada, ela precisa falar com alguém, ela precisa de um aconselhamento, ela precisa de uma oração, nós estaremos aqui inteiramente à disposição dela e temos certeza que ela vai vir de uma maneira, se ela ouvir o que sai do altar, que é a palavra de Deus, a vida dela vai ser transformada. Obrigado, Deus abençoe a todo o povo de Andio e em Komaki, Pastor Anderson. Bispo, estamos aqui em Aitken, Komaki-shi, Kitatoyama, 607-8, aqui bem no centro de Komaki, na mesma fé, os mesmos horários, 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente às 8 da noite. Deus abençoe a todo o povo de Komaki e nós vamos estar aqui na nossa sede nacional, aqui em Hamamatsu, Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Chuoku, Kitateira de Macho, 211-19, aqui na Avenida Ikinan Odori, bem próximo à Estação Central, aqui de Hamamatsu. Que Deus abençoe a sua vida, esperamos vê-lo em uma das igrejas universal do Reino de Deus em todo o Japão. Como eu poderia encontrar a Igreja Universal do Reino de Deus no Japão? Se você não sabe onde encontrar, vá a esse site universal.org/localizar, ali você vai encontrar a Universal mais próxima da sua casa. Arigatou gozaimashita. Zeriokoshi. Kudasai. Na sua mente, os problemas têm ocupado
todo o espaço. Mas por mais que você pense neles, a saída continua distante. Ninguém pode ajudar. Parece impossível virar o jogo e vencer. A Bíblia conta a história de um homem que havia perdido tudo. Mas Deus virou a sua situação quando ele orou pelos amigos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Talvez a virada que você tanto espera comece por uma atitude de fé. Colocar diante de Deus o nome de alguém que você não quer ver sofrer. Nesta segunda-feira, 29 de junho, a segunda-feira da virada, com a bênção para os amigos, na maior palestra de prosperidade do mundo, Em Hamamatsu, e em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.